Olá, olá, meu povo, tudo bem? Bom, notícias um pouco positivas, não tão positivas como a gente gostaria, mas voltamos a falar sobre a situação do Damar Hamlin, defensive back do Buffalo Bills, de apenas 24 anos, que sofreu uma parada cardíaca durante o jogo entre Bills e Bengals, depois de um tackle que ele deu em cima do T. Higgins, e aí acabou colapsando e recebeu massagem cardíaca em campo, recebeu oxigênio, entrando na ambulância e foi para o hospital da Universidade de Cincinnati. E a gente está ainda um tanto quanto no escuro, essa é a verdade. As notícias que a gente tem, as oficiais, por assim dizer, porque o tio do Damar chegou a dar umas declarações que foram desmentidas pela família. Por exemplo, o tio dele chegou a dizer que houve outra ressuscitação, ou seja, outra morte súbita do Damar no hospital. A família desmentiu isso. Então, eu estou tratando como fontes oficiais apenas o Buffalo Bills, que basicamente é a única fonte que a gente tem no momento. Não há boletim médico, a NFL não tem nenhum pronunciamento mais oficial sobre o caso, mas os Bills se pronunciaram hoje na tarde desta quarta-feira novamente. O Damar Hamlin segue na UTI, ele segue em condição crítica, em condição grave, ele segue entubado, porque imagina-se, né, por essa questão que entrou líquido no pulmão dele, mas, e aí vem a parte positiva disso, houve uma leve melhora no quadro dele ontem e hoje pela madrugada, né? Então ele segue entubado, segue na UTI, mas houve uma certa melhora e a condição dele é crítica, mas estável neste momento. Sobre essa situação, o médico-chefe da NFL, Dr. Allen, chegou a mencionar que se não fosse o pronto atendimento que o Damar Hamlin recebeu em campo ainda, logo depois de colapsar, depois de ter a parada cardíaca, a situação poderia ter sido muito mais grave. Isso porque houve morte súbita, como a gente falou no último vídeo, e esse é o termo técnico, o termo médico para essa situação, porque houve parada cardíaca e ele estava sem pulso. Agora, a rodada é acessória, essa é a verdade, a semana 18 é acessória, Bills e Bengals é acessório, porque o principal é a vida do Damar Hamlin. Mas eu imagino que alguns de vocês estejam intrigados e curiosos, em certa medida, para saber o que vai acontecer. E aí eu tenho que passar a notícia e a informação. O Troy Vincent, o vice-presidente de operações da NFL, que na prática é o Darth Vader do Roger Goodell, é ele que está no dia a dia da NFL em termos de operações, disse que haverá uma decisão nos próximos dias em relação ao jogo entre Bills e Bengals, que foi suspenso com mais ou menos 5 minutos do primeiro quarto. A partida estava 7-3 para o Cincinnati Bengals, e aí acabou sendo suspensa de maneira provisória e depois adiada de maneira definitiva por parte da NFL por volta das 10 horas, horário local. Lembrando que a parada cardíaca, o tackle, enfim, logo depois foi às 8h55. Então, mais ou menos 1h05 ficou parado o jogo até que ele fosse adiado de maneira definitiva. A NFL também não se manifestou sobre a semana 18, mas os times, ao que tudo indica, estão se preparando, pelo que a gente vê de notícias, de cortes, de adição de elenco de time de treino e tudo mais. As equipes da NFL estão se preparando para que haja semana 18 como o programado. Bills e Bengals jogam nessa semana 18, acabaram as folgas, a semana 18 começará, não sei, no sábado com a partida entre Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders. Esse jogo é muito importante para a folga da AFC, como a gente já destacou, porque se os Chiefs vencerem, aí os Bills têm que vencer os dois próximos jogos, mas um deles a gente não tem a menor ideia quando, se, como vai acontecer, que é resumir essa partida contra os Bengals. Os Bills jogam no domingo contra o New England Patriots, os Patriots precisam vencer para entrar na pós-temporada, e esse jogo dos Bills e os Bengals jogam contra o Baltimore Ravens. E a gente não sabe como fica a questão da divisão também da AFC North, porque Baltimore perdeu no domingo para Pittsburgh. Se Cincinnati tivesse vencido o Buffalo Bills, um jogo que tivesse começado e terminado, os Bengals teriam sido campeão da AFC North. Mas como eu falei desde o início, isso nesse momento é acessório. O mais importante, como o próprio vice-presidente de operações da NFL mencionou, é a saúde do Damar Hamlin. Então, para resumir, o quadro é crítico ainda, mas deu uma estabilizada e houve certa melhora na última madrugada e ontem como um todo, né? Então, ao que tudo indica, o pior já passou. A gente segue nas preces. Enfim, eu tenho a minha fé, eu sou católico, eu não sei você que está assistindo qual é a sua fé, mas eu venho fazendo a minha oração para a melhora dele. Eu sei que tem muitos de vocês que estão assistindo que têm outra religião, outra crença, ou às vezes são ateus, agnósticos, enfim. Nesse caso, o pensamento positivo acho que é muito válido, mas vamos torcer pelo melhor, né? Vamos torcer para que ele se restabeleça. Não existe o boletim médico, mas também tudo indica que é commotio cordis que aconteceu, que é algo extremamente raro e que nunca tinha acontecido na história da NFL. Um jogador ter uma parada cardíaca por conta de um contato no peito exatamente no momento, né, da questão elétrica do coração, e aí ter arritmia, parada cardíaca, enfim.
é muito difícil disso acontecer. Já tem casos no futebol, no hóquei, já aconteceu no beisebol também, sobretudo com jogadores mais novos, né, por não saber se proteger e tal, e tomar a bolada. Mas no futebol americano é muito mais raro, é muito mais difícil. Eu sei que o futebol americano tem esse caráter de esporte de colisão, não é um esporte de contato tão somente, é um esporte de colisão. Mas nesse caso, assim, realmente foi muito inesperado. Tanto que eu acho que a maior parte de vocês que estava assistindo ao vivo imaginou que fosse uma concussão pelo fato dele cair logo depois de levantar. Ninguém naquele primeiro momento, acredito, tenha pensado numa parada cardíaca, né? Lembrando, Damar Hamlin tem 24 anos, não há nenhuma notícia de um quadro cardíaco dele ou qualquer coisa do gênero, mas seguimos torcendo pelo melhor. Qualquer momento a gente volta com novas informações, espero que informações positivas. Obrigado a todos vocês por entender que neste momento não cabe falar tanto de jogo. Como eu tinha destacado no vídeo da segunda-feira, tinha muita coisa legal, interessante para falar sobre essa ascensão dos Packers, sobre o Mike Tomlin, que eu queria muito falar. O Vencedores e Perdedores foi gravado na segunda-feira. Acredito que com uma estabilidade maior no quadro do Damar, uma melhora, a gente possa voltar a focar no jogo, sem, claro, esquecer dele e continuar torcendo por ele. A gente volta com a programação aqui do canal, tá bom? Então fiquem ligados nos próximos dias e muito obrigado pela audiência de todos vocês e pela compreensão nesse aspecto de que o foco agora é a coisa mais importante que existe, que é a vida de um ser humano, tá bom? Beijo carinhoso e voltamos, como eu falei, em breve, espero que com notícias boas e também seguindo a programação que a gente tem todas as semanas aqui no canal. Beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau.